Bom, então vamos continuar com o capítulo de aritmética, né? Capítulo 3. A aula passada a gente começou a falar de representação de ponto flutuante. Então a gente discutiu quais são os campos, né? Os números de bits de cada campo, qual é o padrão aí usado hoje internacionalmente para representação de ponto flutuante dentro dos processadores. E terminou. Fizemos também algumas conversões entre decimal, binário e ponto flutuante aí para relembrar vocês como isso é feito. E a gente terminou falando da adição, né? E só para relembrar, então, a adição é muito parecida, ou na verdade é a mesmo método, né? Mesmo algoritmo que você usa para fazer adição de números em decimal representados em notação científica, tá? Então você tem dois números aqui, é um exemplo já em binário, né? Mas você pode... No slide anterior a gente tinha um exemplo em decimal, era só para mostrar que é a mesma coisa. Mas os passos são bem simples. Você, para somar dois números que estão em notação científica, o que você tem que fazer? Você tem que alinhar os pontos, né? Deixar o ponto decimal ou binário na mesma posição. Somar os significandos aí, né? Somar o número em si. E como a gente está trabalhando com uma representação normalizada, você tem que fazer arredondamento e normalização no final, né? Então, lembrando que a gente sempre tem que representar o número na forma 1 ponto alguma coisa vezes 2 elevado a alguma coisa, tá? Então, você percebe que aí, só lendo esse passo a passo, você tem muito mais trabalho para somar esses dois números de ponto flutuante do que era somar os números inteiros que a gente viu no início do capítulo. Então o hardware vai ser bem mais complexo. O hardware de ponto flutuante é bem mais complexo que o hardware que opera com inteiros simplesmente. Então o que acontece? Como as operações são muito longas, né? Você tem muita coisa para fazer. Aqui você não vai fazer a adição num ciclo só, como normalmente você faz com inteiros, porque isso tornaria o ciclo de clock gigante e prejudica muito o resto do hardware, certo? E você não quer que as instruções de ponto flutuante penalizem todo o resto das instruções. Então você acaba normalmente fazendo em vários ciclos. Você divide a adição em vários passos e faz um passo por ciclo. Você pode fazer, então, uma coisa que a gente chama de pipeline, que talvez não seja do conhecimento de alguns de vocês ainda, mas é o assunto que a gente vai ver aqui no curso. Mas aqui a ideia é você divide a coisa em múltiplos passos e consegue estar trabalhando com mais de uma operação ao mesmo tempo. Isto é, fazendo mais de uma adição ao mesmo tempo. Tá? Fazendo diferentes passos ao mesmo tempo, você consegue fazer isso. A gente vai ver mais detalhes sobre o que é um pipeline, como ele funciona, na segunda parte do capítulo 4. Por exemplo, essa instrução ela leva vários ciclos, como eu já sei. Por que no caso das instruções antigas mais complexas, tinha que ter aquele balanceamento de essa instrução aqui, vamos achar um meio termo para colocar ela? Porque assim, tem instrução que leva mais passo. Por que você não atomiza o ciclo para a menor instrução e faz a mesma coisa com as outras instruções complexas? Por exemplo, Não sei se eu entendo. Leva menos tempo do que um Django. Sim. Só que por que você não diminui o ciclo? Ele não necessariamente leva menos tempo que o Java. Ele leva
mais, na verdade. A multiplicação. Por que você não atomiza para a adição e... Mas não é isso que eu estou falando. Você vai pegar um ciclo menor e aquela instrução que levaria tempo maior, você vai dividir ela em várias porções. Mas depois que avançou tudo isso, né? Teve instrução que eles aumentaram o ciclo, diminuindo a eficiência do processador para... Não, nenhuma daquelas, elas vão ser trabalhadas, isso a gente vai ver com o capítulo 4, certo? Na verdade, eu não fiz divisão de ciclo em nenhuma delas ainda, só tentei dar uma ideia. Mas nenhuma delas vai ser... o hardware vai ser feito para que você consiga... o hardware vai ser feito lá no final, né? Não a primeira versão que a gente vai ver no capítulo 4. A versão mais simples, não. Vai acontecer isso que você está falando. Tá? Por isso que eu falei... Acho que foi por isso que eu falei das instruções quando eu estava falando no capítulo 2. Porque a gente vai ver duas versões do hardware. Um vai sofrer isso que você está falando. E o outro vai fazer isso que eu estou dizendo aqui para a FPU para sumir com esse problema. Tá? Então, vai acontecer se você decidir fazer tudo num ciclo só. Foi isso que eu falei, certo? Mas no final das contas não é assim que você vai fazer o processador na realidade. Você não vai decidir fazer tudo num ciclo só exatamente por esse problema. Tá? Mas a gente vai ver duas versões do hardware. Uma vai ser tudo num ciclo só, para entender primeiro o processo, depois uma versão melhorada. Então, qual seria um esboço aí, um diagrama de um possível hardware de soma de ponto flutuante? Então, só de olhar o desenho, você lembra o desenho da multiplicação e da divisão de inteiros, que teoricamente são operações bem mais complicadas que a soma? E você já vê esse desenho aqui, você fala, opa, aqui o padrão é outro, certo? Então, isso aqui é a soma, tá? De ponto flutuante. E o que tem aqui é um hardware que, se você fizer a sequência, ele está desenhado meio que top-down, certo? Você sai lá de cima, vem alimentando os componentes até embaixo você vai ter o seu resultado. Se você fizer isso, você vai ter exatamente os passos que estão no slide anterior, tá? Então, você tem aqui uma pequena LU, tá? Que vai ser usada para fazer a comparação dos expoentes e escolher qual que é o número menor. Né? Por quê? Porque você tem que alinhar o ponto. Certo? Para você alinhar o ponto, você tem que escolher quem é que vai sofrer o shift. E qual shift você quer fazer? No número maior ou no número menor? O que significa fazer o shift para a direita? Pode significar jogar alguns bits fora, os menos significativos. O que importa mais para a soma? O resultado, o número maior ou o número menor? Quando você somar os dois, qual é a maior contribuição? É do número maior, certo? Então você tem que decidir qual é o menor para você arriscar perder precisão lá no menor, que vai ser o que vai influenciar menos no resultado final. Então por isso que tem esse passo inicial aqui, que estava aqui no slide, ó. Alinhe os pontos binários. Como? Faça um shift no número com o menor expoente. Por que o número com o menor expoente? Para eu perder menos precisão na soma final. Certo? Então, ali em cima é isso que ele está fazendo. Ele está usando uma LU para fazer uma conta com os expoentes, uma diferença, e decidir qual é o maior, qual é o menor. Então, esse resultado vai ser usado para alimentar esses multiplexadores aqui, ó. Certo? Então, a unidade de controle recebe isso e alimenta esses multiplexadores, isto é, escolhendo qual número entra pelo lado que vai fazer shift e qual número entra pelo lado que não vai fazer shift. Que é o que está destacado em amarelo aqui já, certo? Então, eu tenho shift right para um operando e não tenho para o outro. Aí eu tenho o que ele está chamando de Big LU, porque aquela LU lá de cima é suficiente só para fazer a conta com o expoente. E a Big LU é que vai fazer a conta de verdade. Está aqui. Essa é a LU que faz a soma mesmo. E depois, o que eu tenho?
eu tenho um pouquinho mais de hardware para fazer a normalização e o arredondamento. Certo? Que seria os passos 3 e 4 aqui, ó. Tá? Então, eu tenho que verificar se está na fórmula normalizada, shiftar para a direita ou para a esquerda para deixar ele na forma 1 ponto alguma coisa, né? Acertar o expoente, decrementando ou incrementando. E aqui embaixo tem uma coisa escrita que eu não sei se vocês conseguem definir aí com a resolução, mas é rounding hardware, certo? Então aqui é um hardware que faz aquela arredondamento, porque se eu tenho um certo número de bits aí, se for precisão simples, né, vai ter 23 lá na minha parte fracionária. Se eu eu arredondando, eu posso ter que desculpa, eu normalizando, pode ser que sobre mais do que isso lá na parte fracionária. Então eu tenho que fazer um arredondamento e depois, no final de tudo, eu guardo aqui no formato que a gente já conhece o resultado. Certo? E tem um laço aqui. Por que tem um laço entre o passo 4 e 3? Porque dependendo de como o hardware arredonda, ele pode ficar... eu vou aumentar esse aqui, então eu vou somar um aqui, né? Vou decidir pegar de lá, vou aumentar o bit de cá. Só quero que eu aumente o bit de cá, soma um, vai propagando e pode ser que desnormalize o número. Então, se desnormalizar, ele tem que normalizar de novo. Tá? O arredondamento pode ser que desnormalize o número. Então, é o que está representado aqui, ó. Com números decimais. São exatamente esses passos aqui. Faz a conta, né? Alinha os expoentes. Veja só, ele pegou... O número era 1.61 vezes 10 a menos 1. O outro era vezes 10 a primeira. Ele alinhou aqui com 0.016. Certo? O que já aconteceu ali? Ó? Né? Se eu jogar esse número aqui para expoente 1, ele seria o quê? 0.0161, certo? Mas eu já perdi ali porque ele está assumindo que ele só tem 4 dígitos para guardar os números. Ele está fazendo um exemplo pequeno aí, mas você faz a analogia para os 32 bits, ou 23 bits, é a mesma coisa. Certo? Então aqui ele já perdeu um pouquinho de precisão ali mas no número menor. A hora que ele fizer a conta, né, é o efeito menor que ele pode ter no resultado final. Então aqui está o alinhamento e aqui embaixo tem a normalização do resultado. Ó. Normalização e arredondamento. O resultado era 1.0015. Só que isso aqui já passou dos 4 dígitos que ele tinha. Então ele foi obrigado a guardar 1.002. É isso que vai fazer aquele hardwarezinho do final de arredondamento e normalização. Tá? Tudo bem? Esse que ele deu, esse exemplo em binário, não precisou de... Ele deu 1.00, então já estava certo. Aqui não teve necessidade de arredondamento. Porém, os passos são idênticos. Então, isso aqui não é muito difícil de entender, mas você já percebe que é bem mais trabalhoso do que fazer a soma com inteiros que a gente tinha visto lá no início do capítulo. E só adiantando um pouquinho, já que no slide anterior aqui, né, eu já destaquei, ele fala, isso pode ser
pipelinizado aqui, né? Criando uma palavra em português, provavelmente. Então, o que seria criar um pipeline? A gente tem passos bem definidos aqui. Então, criar um pipeline seria começar a fazer uma adição, e quando uma adição chegasse no passo 2, a outra já pudesse iniciar o passo 1. Entendeu? E aí eu começo, antes de uma adição terminar, eu já estou fazendo outra. Então é um jeito de você criar uma noção de paralelismo aí, encadeando as coisas. Bom, e a multiplicação? Como é que eu faço então multiplicação? Você pode fazer a mesma analogia que a gente fez para a adição. Né? Pensa como é que você trabalha com os números base 10 de notação científica, e é mais ou menos isso que você vai ter que fazer com os binários. Tá? Então, de novo, ele está dando um exemplo aqui de 4 dígitos, que são esses dois números aí. 1.110 a décima, vezes 9.2, 10 a quinta. Certo? Agora, como é que eu faço, então, essa conta? É só fazer exatamente o que você faz na mão, né? Estou multiplicando os números, então os dois são base 10. É só eu somar os expoentes que eu sei o expoente do resultado, certo? Então, é isso que ele vai fazer aqui, ó. Certo? No caso era 10 e menos 5. Então, o expoente final é 5. Multiplica os significandos, né? Que é o 1 ponto, no caso lá da nossa formatação de binários, é 1 ponto e a parte fracionária dos dois números multiplicados. Então, aqui ele multiplica 1.110 por 9.200, né, amor? E chega a este resultado. Então, o resultado final é 10.212 vezes 10 a quinta. Novamente, você faz essa conta, teu resultado provavelmente não vai estar na forma normalizada. Você também tem que fazer aqueles últimos dois passos, normalização e arredondamento. Certo? Então, ele está assumindo que ele tem 4 dígitos para representar o número, que é o 1 antes da vírgula e 3 depois da vírgula, ou do ponto aqui. Então, se ele pegou esse número aqui, ele tem 5 dígitos, ele só tem 4. Então, o que ele vai fazer? Normaliza, ficou com 5 dígitos, ele arredonda, como isso aqui é 2, que é menor do que 5, joga fora e sobra 1.021 vezes 10 a sexta. Certo? Então você arredonda a parte do significando, ajusta o expoente na normalização, né? De acordo, era 5, passou para 6, que eu movi o ponto decimal, e chego no resultado final. Então, na verdade, esse daqui tem até um passo a menos, né? Porque não precisa fazer a comparação dos expoentes para você escolher qual você vai mexer. Porque a multiplicação é só você somar os expoentes e pronto. Na verdade, não é um passo a menos, mas é um passo um pouco mais simples, talvez. Tudo bem? Acho que isso aqui todo mundo faz tranquilamente, certo? Novamente, repita o processo, só que com números em binário. Tá? Você só tem que tomar cuidado com uma coisa, e essa é uma fonte de erro muito comum. É essa parte aqui, ó. Quando você soma os expoentes, você tem que estar lembrando de como é que os expoentes estão armazenados no número. Lembre, você está trabalhando com dois números que estão naquele formato de ponto flutuante, seja pressão simples ou pressão dupla. Então, como é que os expoentes estão guardados lá?
a gente tinha aquele bias, certo? Que a gente usava para guardar os expoentes. Então, se você voltar aqui atrás, aqui eu queria guardar o expoente -1. Então, na verdade, o que eu guardava era -1 mais o bias, que é 127 para precisão simples. Logo, o que eu guardo é 126, certo? Então, o número que está lá guardado no campo do expoente em binário é 126. Então, se os expoentes, pensando sem o bias, eram -1 mais 2, mais -2, que daria -3, se eu simplesmente pegar os valores que estão armazenados no binário que eu recebi, né, da formatação em binário do número, eu vou estar fazendo isso aqui, ó. Por quê? Porque o -1 está somado com 127. E o -2 também está somado com 127 no outro número. Se eu somar eles dois simplesmente, eu somei 2 vezes 127. Né? E o que eu vou receber então é o expoente que eu quero mais 254. E não mais 127. Então, no final das contas, eu tenho que subtrair 127 para pegar realmente o valor que eu tenho que guardar no meu resultado. Então, o valor que eu vou colocar no campo expoente do meu número resultado é esse aqui. É -3 mais 127, isto é, 124. E não -3 mais 254, que seria 251. Inclusive, se fosse um expoente positivo e você somasse 254, você teria overflow, né? Porque passaria da faixa que você consegue representar. Ficou claro isso aqui? Então você está somando uma coisa que já tem o bias com outra coisa que já tem o bias. Você somou o bias 2 vezes. Você tem que corrigir isso. Senão fica errado o resultado. Fica até impossível de representar, em alguns casos, dependendo do expoente que você está trabalhando. Então, se você estiver resolvendo o exercício e falar, opa, esse número não cabe no expoente, verifica se você não esqueceu de corrigir o expoente. Ao invés de colocar 9 bits e torcer que ninguém veja. Certo? Então, isso aqui é um ponto onde eu já vi várias pessoas errarem, por isso que eu estou chamando bastante atenção. Que quando o número é grande assim, e dá um número exagerado, tipo expoente 254, normalmente você lembra, tá certo? Mas na correria, nem sempre você está atento a esses detalhes. E aí, cabe no 255 ali, aquele coisa, você vai e põe em um abraço. Então, esse é o único detalhe que você tem que se preocupar aí quando você está fazendo a conta em binário, que é diferente do que você faz normalmente com número decimal em notação científica, né? Que é a conta do expoente. Aí você multiplica efetivamente os números, assim como o decimal, e faz os dois passos de normalização e arredondamento. E como é que você determina o sinal? É só ver o sinal dos dois operandos, certo? Se eles têm sinais opostos, o resultado é negativo. Se eles têm sinais iguais, o resultado é positivo. Então é bem simples também na multiplicação determinar o sinal. Então você percebe que ao contrário do que acontecia no inteiros, o hardware para multiplicação é similar. Né? Ele tem que fazer coisas bem parecidas do que o hardware de adição.
A diferença é que ele vai, alguma hora, precisar de um multiplicador no lugar onde você tinha um somador. Então, quais são as operações que você tem normalmente em hardware de aritmética de ponto flutuante? Adição, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrada. Vai variar um pouquinho da unidade de ponto flutuante que você está falando, mas isso aí é uma ideia geral do que normalmente você consegue por lá. E também tem conversão, né, de pontos flutuantes para inteiro, feito pelo hardware. E as operações normalmente levam vários ciclos para serem cumpridos, todas elas. Certo? Então a ideia é que esse seu hardware de pontos flutuantes, de alguma maneira, utilize essa técnica de pipeline, que a gente vai detalhar mais para frente, aí, usando o processador como exemplo. Putz, de cabeça eu não sei de um hardware real para você, para te dizer, mas... você está fazendo uma conta de adição em 23 bits, e essa a gente sabe que dá para fazer em um ciclo, certo? O resto dos outros passos aqui, todos eles provavelmente você faz em um ciclo ou poucos ciclos. Então você tem 4 passos, 4, um cada um, daria 5 ciclos uma adição. Acho que é razoável. Talvez seja mais rápido, né? Porque eles otimizam pra caramba. Se você fizer pipeline, talvez seja mais rápido. Vai ser mais rápido, com certeza, né? Se você fizer um pipeline e conseguir manter ele cheio, vai ser mais rápido, com certeza. Agora, no da multiplicação, o que vai acontecer? Se você estiver falando de multiplicação, aqui não é um somador. Aqui é um multiplicador. Então, isso a gente já viu que toma... E aí, esse passo não vai ser um ciclo só, vai ser vários ciclos. Certo? Tudo bem? Beleza. Então, o que o MIPS te dá para trabalhar com ponto flutuante no seu software? Né? O que o processador oferece aí para o programador para trabalhar com pontos flutuantes? Ele oferece versões de ponto flutuante das instruções que a gente já viu. Tá? Então, no MIPS, o hardware de ponto flutuante é uma coisa que você acessa, ele é meio separado, como chamado aqui de um coprocessador, certo? E então ele estende a ESA, o conjunto de instruções. Ele agrega novas instruções, além daquelas que a gente já viu e algumas que a gente não viu, tá? Então, registradores, ele tem um conjunto de registradores separados, tá? Que ele chama, a convenção de nomenclatura é essa daqui, os registradores F. Então ele tem um banco de 0 a 31 de registradores F aí, que é o que o coprocessador de ponto flutuante usa para fazer as operações dele. Então você não consegue pegar um dado que está lá no banco de inteiros e fazer uma conta de ponto flutuante com ele. Ele tem que estar nesse banco aqui. Escolha de projeto. Na verdade, você tem aqui algumas opções, né? Você podia usar os mesmos. Mas desse jeito ele consegue você fazer ter 64 registradores sem precisar aumentar os 5 bits que você usa para codificar ele dentro da instrução. Porque como a instrução é diferente, ela é uma instrução de ponto flutuante, você já sabe que ela usa só aqueles outros. Então você pode chamar de 0 a 31 do mesmo jeito. Vai ter tudo versão ponto flutuante. Tá?
que está aqui embaixo, inclusive, ó. Então, mais um detalhe sobre os registradores. Esses Fs você pode usar em pares para representar números de precisão dupla. Então, eles são todos de 32 bits. Só que você pode usar o F0 e o F1 como se fosse um só para representar um número de 64 bits. Tá? Que é o que ele está dizendo aqui, ó. Então, instruções de ponto flutuante operam somente em registradores de ponto flutuante. Por que eles escolheram isso? Então, tem essa vantagem de você continuar codificando só em 5 bits, qual é o registrador que a instrução usa, não ter que gastar mais bits, porque agora você tem 64 registradores e não 32. Como eles têm bancos totalmente separados, você usa o mesmo índice. E eles querem manter todas as instruções com palavra, ocupando uma palavra que é exatamente 32 bits, como eu já conversei com vocês no capítulo 2, né? Essa uniformidade entre as instruções. Também escolheram isso verificando que normalmente os programas não fazem muitas operações de inteiros em dados que são pontos flutuantes e vice-versa, né? Então tem aí uma separação natural do comportamento dos programas. E isso aqui é exatamente o que eu acabei de falar, que você tem mais registradores sem ter que aumentar o número de bits das suas instruções. E aqui a pergunta é Load Store Instructions, então você tem especial de ponto flutuante, que é Load Word, né? E Store Word, Load Double, Store Double, só que tem esse C1 na frente aqui, ó, que vem de Coprocessor 1. Tá? Então é o Load Word do Coprocessor 1, do FPU, do ponto flutuante, e Store Word do ponto flutuante. Certo? Qual é o formato? Idêntico ao que a gente viu no capítulo 2 para o load do processador de inteiros normal. Então, você tem aqui o nome da instrução, registrador destino, endereço base e um offset. Consegue. Eu estou falando exatamente que você não tem como diferenciar no campo de registradores pelo... Você escreveu ali F1, certo? Então ele já sabe, ele poderia ser simplesmente o dado. Né? O montador. Isso. Mas se você jogar ali um registrador, tem algumas instruções que você pode jogar o registrador de inteiro ali e mover o dado de um banco para outro. Então não é em qualquer instrução que ia dar certo isso que você está falando. No load, você pode fazer usando um registrador de inteiro como destino? Não, você tem que fazer o registrador de ponto flutuante. O problema é que isso aqui, às vezes, no banco de inteiros, com certeza, você não é obrigado a usar aqueles nomes no assento. Você pode dizer simplesmente $8, ou $9, ou $10. E eu acho que aqui também, você não precisa botar F8, você pode botar 8, ou 9 ou 10, entendeu? E com certeza o número que está ali embaixo é 8 ou 9 ou 10, certo? E aí é igual para os dois, ele diferencia pelo opcode, para onde vai. Certo? Acho que eu tinha falado, né? No banco no de inteiros lá, você tem aquela convenção de nomes, mas é 0 a 31, acabou. Né? Aquilo é só uma convenção, você endereça chamando o registrador 0, 1, 2, 3, e você tem aquela convenção de papéis que a gente dá os nomes lá. Tudo bem. Então, como é que vira os mnemônicos das instruções para ele diferenciar o inteiro de ponto flutuante? Ó. Se você tem precisão simples, você põe ponto S. Se você tem precisão dupla, você põe ponto D. Certo? E aí tem uma diferença em branch, em comparação. Ele tem instruções específicas de comparação de ponto flutuante também. Então,
mais ou menos na ideia daquela SLT que a gente viu para os inteiros, SLT e SLTI. Você combinava ela com instruções de branch para gerar as condições que você queria, os saltos condicionais que você queria. Aqui você vai combinar instruções C de compare. Então vai ser C.equal, C.lt, C.le. Aqui você tem mais opções. E branches, true ou false. Tá? Então, o que é true ou false? Essa é a condição que você testou antes de o true ou false. Então, no fundo, você joga uma instrução C, muito parecido com o que se faz no Intel. Se alguém fez 404 aí, estudando assemblies do Intel, né, você tinha a instrução no Intel CMP lá, o compare, e depois você punha um jump que usava o flag que aquela instrução setou, para decidir se ia saltar ou não. É mais ou menos a mesma ideia. Você faz a instrução compare em cima, alguma delas, você tem várias, e depois usa branch true, se você quiser saltar se a compare for true. Ou branch false, se você quiser saltar se o compare for false. Certo? Tudo bem? Dúvidas? Vamos fazer então, o próximo slide é um exemplo, certo? Então vou dar um exemplo como eu dei vários lá usando o conjunto de instruções de inteiro. E o exemplo clássico de conversão de ponto flutuante é converter Fahrenheit para Celsius. Então, gaste aí 3 minutos, 5 se precisar, tentando com essas instruções escrever um programinha que converta Fahrenheit para Celsius. E aí a gente discute a versão que ele dá daqui a 3 minutos. Hoje é 3 de setembro, certo? Setembro já, o que é setembro? O que tem em setembro? Prova 1, hein? Lembra que dia era a prova 1? Tá longe. Você tem que começar a estudar, né? 19, né? 19 de setembro. Isso está longe, mas não tão longe. Conta em número de aulas. São 3 ou 4 aulas? 4 aulas, acho. Dá tempo de eu dar mais um capítulo. Já que é tanto tempo assim. Na verdade, o conteúdo da prova é a primeira parte do capítulo 4, não é ele. Acho que eu já tinha falado, não, até a primeira parte do capítulo 4. É o processador
na versão mono-C. O pipeline que eu mencionei aqui hoje é da segunda prova, mas está no mesmo capítulo. Então, para a matéria que cai na prova, terminar esse pedaço de ponto flutuante. Aí eu vou dar mais um pedacinho do capítulo 4. E aí já é a matéria da prova. Acredito que sim, que vai dar tempo.
acho que tem a definir, porque não tem número. Não, ele está subindo, ele está subindo na numeração. O retorno está voltando. Então, pessoal, vamos dar uma olhada na proposta que ele fez aqui. A gente viu só um conjunto pequeno de instruções, né? Na verdade, a gente não viu nem completo o dia inteiro. Então, ele fez uma solução aqui usando as instruções que ele apresentou, tá? Então, ele está assumindo que a variável do Fahrenheit está no F12, o resultado ele vai pôr no F0, e que as constantes que ele precisa estão na memória. Então, ele vai dar load, tá? Por quê? Porque ele não deu add aqui para os floats, ele não deu um jeito fácil de você manipular constantes, tá? Então,
ele está assumindo que as constantes ele vai pegar usando load, e os registradores onde está chegando os dados e onde ele vai pôr o resultado são registradores do banco F. Tá? Vamos lá. Então, F0 o resultado, F12 o far. O que tem aqui? Bom, variável global, constante que você aloca na memória, fica a partir do global pointer. Então, o que ele está fazendo aí é carregando a constante 9, e ele deixou explícito isso para você sem colocar um offset. Né? Aqui seria um offset. Né? Ele deixou meio pseudocódigo aí para você entender o que ele está fazendo. Então, aí você daria um offset a partir do global pointer, onde está guardada a constante 5. E um offset a partir do global pointer, onde está guardada a constante 9. Assim como a gente fazia com a pilha, né? O mesmo para a constante 32. Certo? Por quê? Porque ele não tem o ADI aqui, ele não tem... O F0 não é sempre 0, igual era no banco de inteiros. Certo? Então, ele não tem um jeito fácil aqui, que ele não te mostrou... Por exemplo, ele não te mostrou instruções que transferem valores de um banco para outro. Né? Então, se eu fizer alguma coisa, armazenar um ADI, eu armazeno no banco de inteiros e aí movo a constante para o outro lado. Ele não te deu um jeito de fazer isso também. Então, ele está resolvendo com o que ele te deu de conjunto de instruções. E aí é muito simples, né? É só fazer a formulazinha aqui, uma divisão e depois uma multiplicação. Né? Uma divisão, uma subtração e uma multiplicação. Então, ele faz o 5 dividido por 9, né, aqui. Aqui ele faz o far menos o 32, certo? E no final, o mol dessas duas coisas. E o mol está guardando o resultado no F0, como ele tinha pedido. Certo? No conjunto de instruções que ele apresentou, não. No ponto flutuante, não. É um offset onde o compilador pôs a constante 5. É a partir de um offset do global point. Certo? É pré-definido na hora de compilar. Ou ele deixou assim para você conseguir ler mais fácil o programa. Mas isso seriam imediatos. Seriam números de offset. Isso é um load, é o mesmo formato do load do inteiros, né? Ali iria um imediato. Tudo bem? Ele tem mais um exemplo. Ele seguiu a mesma estratégia que ele fez na parte de inteiros. Ele deu um exemplo menor primeiro, e aí ele deu um exemplo que tem mais de um loop encadeado para você treinar, ler aí as instruções de controle. Então, esse exemplo aqui tem 3 fors. Certo? E está usando double. Aqui em cima ele usava quê? Aqui em cima ele usava float. Então você vê que ele usou, ele usou float, ele é float, então você usou os precisão simples. Aqui é double. Certo? Então deve aparecer instruções aritméticas que agora vai ser ponto D, que manipula double. Mas é um código simples, é uma multiplicação de duas matrizes aí, né? Um código que vocês já devem ter visto outras vezes, inclusive. E aqui ele diz onde estão as variáveis que ele usa de índice. E os endereços base das matrizes. Então, o que ele está fazendo?
inicializando os índices, né? Só que isso ele está no lado inteiro do código, né? Vamos dizer assim, os is, o x, y, z, endereço base, etc., está no banco de inteiros. Ó. Então aqui ele tem como mexer com o imediato. Por isso que não está feito do jeito do slide anterior. Então o que ele está fazendo ali? Carregando 32, carregando 0, 0, 0. E aí ele vai fazer a conta de índice. Né? Então, que conta que ele está fazendo aqui? Ele assumiu o tamanho da matriz, ser 32 por 32, certo? Então, ele faz a conta de qual é o tamanho de uma linha. Certo? Por quê? Porque como é que a matriz está guardada na memória? A memória é um vetorzão, certo? A memória não tem duas dimensões. Então, como é que você guarda uma matriz na memória? Ou você guarda por coluna ou você guarda por linha. Então, todos os elementos de uma linha, depois todos os elementos da outra linha, depois todos os elementos da outra linha. Então, quando você quer saltar de uma linha para outra, não é pegar o próximo elemento, é pegar 32 elementos para frente, porque é toda a linha ali, na memória. Tá? Então, essa é a parte mais chatinha de você entender nesse exemplo. Você tem que entender como calcula os índices para andar na matriz. Então você tem que entender que a matriz tem duas dimensões, mas a memória só tem uma. Então a coisa fica linearizada na memória. Né? Como eu imagino que vocês fizeram em 102 ou 202 para a linguagem C. Só que aqui ele está fazendo em A100. Né? Então por isso que ele fala, tamanho de uma linha de x, i vezes 32. Tá certo? Então como é que ele pula de uma coisa? É i vezes o tamanho mais o j, que é o índice de coluna que ele quer. Então ele vai para a linha que ele quer e anda J para chegar no elemento que ele quer, daquela linha. Certo? Então é isso que ele está fazendo aqui. Só que isso existe para 3 fors. Então esse aqui é para o primeiro for. Aqui tem o controle do segundo for. E no outro slide tem o terceiro for. A conta mesmo, usando ponto flutuante, onde é que está? Tudo isso é inteiro. Né? Tudo isso é igual a gente fez até no testinho, que a gente já fez conta de índice de vetor, etc. Aí no final das contas aqui, no final é que tem carrega o y e k, usando load de double, guardando num registrador F. E aí faz a conta, tá certo? Y e k vezes z. Não era o quê? Ele usou pseudo-instrução aqui, no exemplo. Mas é SWDC1, é um mnemônico diferente aí, mas o efeito é carregar. Né? O formato é igual, né? Do lado esquerdo, do lado direito da instrução está tudo igual. Então, como é que você faz a multiplicação aqui? O que você queria fazer? Isso aqui, certo? Essa multiplicação com essa soma. Então, essas são as duas operações de ponto flutuante que aparecem. Tá? Manipulação dos índices e essas coisas, dos endereços, é inteiros, como a gente tinha feito antes. E essas duas contas estão aqui, ó. A multiplicação seguida da soma. E aí tem os 3 testes para ver se não terminou os 3 laços. O laço de K, o laço de J e o laço de I. Né? Que seria aqui, ó. Primeiro você testa para ver se não terminou o laço do K, depois você testa para ver se não terminou o laço do J, por último o laço do I. Então o laço do K, em volta o laço de J, em volta o laço de I. Você termina o laço do K, você vai avançar um no J e voltar e fazer tudo de novo. Certo? Então isso em C é simples de escrever.
em assembly toma um pouquinho mais de trabalho, mas não tem segredo. Na verdade, esse exemplo é bom para vocês entenderem a manipulação de índice mais do que para entender ponto flutuante, porque ponto flutuante tem duas instruções aqui só, né? Apesar dele estar na parte de ponto flutuante, a parte divertida dele é você entender o cálculo dos índices que são inteiros. Muito bem. O que a gente tem que tomar cuidado, então, e o que aparece mais no hardware com relação à precisão, tá? Para você não perder precisão, para você ter uma possibilidade de fazer um arredondamento melhor, etc., quando ele faz a conta, a maioria dos hardwares não tem só aqueles bits que está o número. Ele deixa mais 2 ou 3 bits ao lado ali dos menos significativos, para depois ele ir fazendo um arredondamento mais fino. Então, se você for olhar no livro e for olhar alguma outra referência, que ele vai falar do guard bit, round bit, stick bit, modos de você fazer o arredondamento que usam esses bits a mais para escolher o que vai fazer, tá? Então, não necessariamente aparece em todas as unidades de ponto flutuante, isso já não é obrigatório aparecer, mas aparece bastante para você ter aí um jeitinho a mais de manter uma precisão. Então, você tem aqueles bits que você consegue representar e é como se tivesse mais 2 de sobra lá dentro. Aí só no final é que você arredonda a coisa e joga na representação final que você precisa, né? Precisão simples ou dupla. E o que mais que tem aqui? Bom, tudo tem que ser feito como um trade-off de complexidade e desempenho e requisitos, tá certo? Então, a gente viu ali que isso vale para não só para o ponto flutuante, né? A gente viu coisas inteiras também. Você tenta fazer a coisa o mais simples possível para gerar um hardware mais simples possível, mas também você vai atrás de algumas otimizações para fazer o mais rápido que você pode, tá? E uma coisa que você precisa ter em mente é: o processador pega um conjunto de bits da memória, né? Ele recebe, o que você tem ali são 32 bits. A interpretação que você vai dar para aquilo é que você tem que tomar cuidado, tá certo? Então, um conjunto de 32 bits, se você fala para ele que aquilo representa um add, ele olha para os componentes de um jeito. Se você fala para ele que aquilo é um número de ponto flutuante, ele olha para os componentes de outro jeito. Ou se aquilo é uma outra instrução, um load, vai ser de outro jeito. Mas tudo isso, no fundo, são conjuntos de 32 bits que ele busca da memória e tem que fazer uma coisa em cima. Tá? Então, é isso que ele tem na mão. E a interpretação depende de que instrução ele está aplicando em cima. Então, se eu agora escrever 32 zeros e uns aí na lousa e te perguntar o que é, você vai falar, tá, mas isso aí é o que? É uma instrução ou é um número? Tá certo? Porque eu não sei o que é, se eu não souber o que eu estou fazendo. Né? Eu posso ter escrito um número, falar para isso aqui é um número de ponto flutuante. Aí tudo bem, aí você pode tentar ir lá e me dizer, tá, esse é o número tal. Se eu te disser, isso é uma instrução, aí você vai fazer uma coisa totalmente diferente. Você vai pegar aquela máscara de campos que eu mostrei para vocês, vai pegar, esse é o opcode, esse é não sei o quê, então isso aqui é um add que soma o registrador 7 com 8 e guarda no 12. Entendeu? Então, o conjunto de bits sozinho não te diz nada se você não souber o que vai fazer com ele, o que aquilo está representando.
representação de números, né? Então, você tem uma representação finita de números, mesmo para os reais, como a gente viu, né? Não é qualquer número que eu vou conseguir representar ali dentro dos meus 32 bits. Pode ser que ele esteja uma faixa fora do expoente que eu consigo representar, ou pode ser que ele seja precise de um número de dígitos de precisão ali que eu não tenho, né? Como a aula passada, não falei para vocês, escreve 0.1 em binário. Você conseguiu escrever 0.1 em binário? Não, porque em binário 0.1 dá dízimo, né? Então, exatamente 0.1 você não consegue. Então é isso que ele está dizendo aqui. Você tem que, se você está escrevendo programa numérico, né, como vocês viram em cálculo numérico, você tem que ter na cabeça que a representação que você tem de números dentro do computador é algo discretizado, né? É algo diferente do que você consegue fazer em teoria. E aqui ele dá um exemplo para você de coisa que pode dar errado se você não prestar atenção ao que você está fazendo. Tá? Que ele está chamando aqui associatividade. Ele diz para você, ponto flutuante, isso aqui é igual a isso aqui? Bom, se você fizer a conta na mão ali, brincando de matemática, você vai me dizer que sim, certo? Agora, ele olha para você e fala, tá bom, então assuma que eu tenho esses valores aqui para x, y e z. E os valores são esses aqui, ó. Note que tem dois valores aqui no extremo de representação, certo? São números muito grandes, ali no limite do expoente que eu consigo representar. E o outro é o quê? O outro é um coitado, né? Comparado com 10 a 38, 1 é nada. E é exatamente isso que acontece lá dentro. E é isso que você tem que prestar atenção. Por quê? Porque se eu fizer x mais y, depois somar o z, o que acontece? X mais y, eles se anulam, os dois são da mesma grandeza, eu somo 1, o resultado dá 1. Se eu fizer y mais z é 1,5 10 a 38 mais 1, é 1,5 10 a 38. E somo com o outro, o que dá? Dá 0, porque eles se anulam. Então você pode receber dois resultados diferentes. Então, em ponto flutuante, como você tem o problema de precisão, não necessariamente x mais y mais z é igual a x mais y mais z. E isso leva a uma dificuldade, um outro grau de dificuldade se você está fazendo programa paralelo. Porque, o que normalmente você faz com o programa paralelo? Você divide as operações e depois combina. E ele está te dizendo assim, dependendo do jeito que você dividir, a hora que você combinar pode dar um resultado diferente. Mesmo que você matematicamente tenha feito uma conta válida. Tá? Então, testar programa paralelo não é simplesmente rodar uma vez e testou. Dependendo do programa que você está fazendo, ele pode dar erro se você faz em 10 threads e não dá se você faz em 6 threads. Por quê? Por causa desse tipo de comportamento. Então, eleva muito o grau de dificuldade de achar os bugs e tudo mais. E você tem que ter isso na cabeça quando você está escrevendo, porque depois achar o erro é um martírio. Certo? Então ele chama atenção para isso, que você assumir a associatividade pode ser um tremendo tiro no pé quando você está trabalhando com ponto flutuante. Eu não consigo representar alguns números, você tem sempre que lembrar disso. Se você estiver trabalhando com números próximos da faixa, então, a chance de dar alguma coisa errada é muito grande. E quando você trabalha com números muito diferentes em ordem de grandeza, a chance de um deles sumir também é sumir por erro, por arredondamento, né? É muito grande também. Certo? Imagino que você deve ter feito alguns exemplos nessa linha no curso de cálculo numérico.
Né? Você fazia conta lá e de repente dava um resultado, opa, não era isso. Tudo bem? Alguma dúvida?